Em que consiste a liderança? O que devo fazer para tornar-me um líder? Quais os atributos de liderança e como cultivá-los? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre liderança. Então, ontem eu falei para vocês algumas qualidades importantes, né? E principalmente a qualidade de iniciativa e também de liderar. Então, quais são as outras qualidades que eu devo desenvolver? Quais são os outros atributos que eu devo desenvolver para tornar-me um líder? E a liderança é composta de várias qualidades. As qualidades mais importantes que compõem a liderança são a confiança em si mesmo, a ascendência moral, o espírito de sacrifícios, o sentimento de paternidade, o sentimento de justiça, a iniciativa, a decisão, a dignidade e a coragem. Esses são um dos principais e mais importantes qualidades, né, para um bom líder, para você se tornar um bom líder, um líder de alta performance. E quando eu falo em liderança, eu não estou falando em um cargo, eu não estou falando em uma função, porque liderança ele não pode ser algo, você não pode estar, né? Você não pode estar exercendo um cargo de liderança. Liderança é você se tornar um líder, é você agir como um líder. E um líder, ele é líder em todas as áreas da sua vida. Então, é uma pessoa que lidera as pessoas na sua casa, é uma pessoa que lidera as pessoas no seu trabalho. Ele é realmente uma pessoa que tem a direção, tem o direcionamento para as pessoas. E essas são as qualidades de um bom líder. Então, se você desenvolve esses atributos, você consequentemente será um bom líder. Você irá guiar as pessoas para os resultados, os caminhos que desejam. A confiança, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança em si mesmo. Então, o que é a confiança em si mesmo? Como você adquire esse atributo? Como você desenvolve a confiança em si mesmo? A confiança, ela resulta primeiro do conhecimento exato. Então, você precisa ter conhecimento, aquele conhecimento exato daquilo, como aquilo funciona, como eu executo aquilo, para em seguida ter a capacidade de ministrar aos outros esse conhecimento. Então, quando eu me torno segura, confiante, é quando eu tenho clareza daquele conhecimento, quando eu tenho certeza de como aquilo funciona, de como aquilo é, e eu consigo ministrar isso para as outras pessoas. Um exemplo, na vida profissional, se você é um profissional que tem clareza, você conhece aquilo que você faz, você executa, você sabe o processo, com certeza você terá muito mais confiança em ministrar, em passar, em ensinar as outras pessoas a executar aquilo. É diferente daquela pessoa que não tem o conhecimento, que finge ter o conhecimento, porém facilmente as pessoas irão identificar isso. Elas irão identificar que você não conhece aquilo que você está tentando transmitir, aquilo que você está tentando ministrar. Então, o primeiro passo para uma confiança em si, uma autoconfiança em si mesmo, é você ter o conhecimento exato. Esse conhecimento você busca estudando, se desenvolvendo e depois você ministra, você passa a ensiná-lo, você passa a multiplicar esse conhecimento para as outras pessoas. E quanto mais você faz isso, quanto mais você ensina, quanto mais você busca conhecimento exato e você transmite, você ministra, você multiplica, mais confiança em si mesmo você terá. E para conduzir é preciso saber. E você precisa saber a arte da comunicação. Então você precisa estudar a arte da comunicação para você se comunicar com clareza, para você conseguir ter mais facilidade de ensinar às outras pessoas aquele conhecimento que você adquiriu, de como você faz o processo, de como você executa aquele trabalho e entender que a maneira como você faz pode ser melhorada. Pode existir
aí maneiras e meios de ser feito de formas mais fáceis, de forma mais rápida, aquilo que você aprendeu. Então, a forma de você ensinar com clareza também é uma forma de você aprender novos métodos, estar aberto para o aprendizado. Então, comece a estudar a arte da comunicação. Ela fará a sua liderança ser consolidada com mais eficácia e eficiência. Então, para você ser um bom líder, você precisa ter todos esses atributos, você precisa entender que você precisa buscar conhecimento, você precisa ter ascendência moral. O que é ascendência moral? É fazer o certo sempre, é ver e querer, desejar fazer o correto, o direito sempre. Você precisa ter o espírito de sacrifício, então você precisará sacrificar suas horas, às vezes o seu lazer, às vezes você vai precisar sacrificar algo na sua vida para que você cresça, para que você desenvolva, para que você possa multiplicar na vida das pessoas. Você precisa ter o sentimento de paternidade, que é o acolhimento, é aquele sentimento de você fazer com que as pessoas também se desenvolvam, né? Você precisa ter o sentimento de justiça, então você precisa realmente ter o equilíbrio do que é justo. Você precisa ter iniciativa, então você precisa tomar decisões, você precisa assumir riscos. Você precisa ter dignidade, então você precisa realmente, né, estabelecer ali aqueles padrões de dignidade. Você precisa ter limites, botar limite e realmente identificar aquilo que faz sentido, aquilo que vem de encontro com seus valores, aquilo que faz sentido para você e para as outras pessoas. E você precisa de coragem. É necessário muita coragem para tomar decisões, às vezes guiar para um caminho incerto que você também não conhece, você desconhece. Você precisa de coragem para mudar hábitos, você precisa de coragem para mudar de vida, mudar a sua mentalidade, mudar a forma como você enxerga o mundo. E nesse período em que eu estou me desenvolvendo, porque eu também estou me desenvolvendo aqui juntamente com vocês, e eu estou multiplicando aquilo que eu estou conhecendo, aquilo que eu estou adquirindo de conhecimento, porque eu estou vivendo este desenvolvimento. E eu venho observando como alguns líderes se comportam. E aqueles que têm sucesso, aqueles que alcançaram aquele patamar, aquele destino original, eles têm algo em comum. E é tão bacana, é tão assim inacreditável como você muda essa mentalidade de observação. E você passa a observar aqueles que você admira. Você começa a observar como é a pessoa, como é a personalidade daquelas pessoas que estão aonde você almeja, que estão aonde você deseja chegar, que estão já vivendo aquilo que você deseja viver. E eu venho observando porque, assim, algum tempo atrás, talvez eu olharia com um olhar mais crítico, olharia com um olhar daquilo que me provoca a minha escassez. Sabe aquela escassez, aquilo que você ainda não tem e de repente aquilo te provoca um sentimento e você devolve isso como uma crítica para si mesmo. De repente você justifica aquele comportamento por meio de uma crítica de escassez sua. É você que é escasso. E uma coisa incomum que eu vi nessas pessoas, em que eu tenho admiração por elas estarem vivendo o que eu desejo viver ainda, é que elas estão extremamente exigentes. Elas são extremamente exigentes. Elas não aceitam meia boca. Elas não aceitam algo de qualquer jeito. Elas não aceitam as coisas serem feitas de qualquer forma. Elas não desejam o perfeito, mas elas são altamente críticas. Elas têm um olhar, uma visão estética, uma visão de as coisas precisam ser harmônicas, as coisas precisam ser bem feitas, elas não precisam ser perfeitas, elas precisam ser bem feitas, elas precisam seguir um padrão, elas precisam ter uma ordem.
Então, a hora que eu peguei esse código, gente, sério, a minha cabeça mudou. Eu falei assim, eu criticava isso. Eu achava que essa pessoa, né, esse líder, ele está exigindo demais. Por que não aceitar dessa forma? Que diferença faz ser assim, ser que ele quer assado? E quando eu abri a minha mentalidade para entender que se eu continuasse nessa caixa, se eu continuasse com essa mentalidade de que um líder, uma pessoa de sucesso, precisa aceitar as coisas do jeito que é lhe mostrada, do jeito que são feitas, eu nunca vou chegar aonde eu desejo. Eu nunca vou estar vivendo aquilo que eu desejo viver. Porque quando eu aceito tudo que é me proposto, mesmo não tendo uma ordem, mesmo não tendo um padrão de qualidade, se eu não for exigente, se eu não for uma pessoa crítica, eu não vou viver. Porque eu sempre serei a boazinha, a pessoa que está sempre aceitando tudo, e isso não traz sucesso. Então, um bom líder, o líder da sua vida, se você quer liderar a sua vida, se você quer ser um líder da sua vida, você quer ser um reinante, você quer ser um governante, você precisa começar por essa primeira mentalidade. Que todo bom líder, toda pessoa de grandes resultados, elas são altamente críticas com qualidade, ordem e processo. Tudo precisa ter harmonia, equilíbrio. E você não precisa aceitar tudo que é lhe feito. Então você precisa realmente olhar, você pode fazer melhor. Isso pode ser entregue com uma maneira mais ordenada, mais harmônica. Então isso transforma um líder de sucesso. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje essa virada de chave na minha mentalidade que está fazendo muita diferença no meu desenvolvimento, no meu crescimento, porque eu começo agora a ter um olhar mais crítico, de qualidade e de ordem para tudo que eu estou executando, porque eu almejo eu almejo viver, eu almejo ser aquilo que as pessoas em que eu admiro estão vivendo. Então elas trilharam um caminho, elas trilharam um processo, né? E eu quero trilhar esse processo. E esse desenvolvimento dessa minha mentalidade faz parte do processo de crescimento para eu me tornar uma líder da minha vida, das minhas escolhas. Então, decida hoje e verifique, faça uma autoanálise. Qual é a sua mentalidade de escassez que está bloqueando você de viver o que você deseja? Até o próximo vídeo e uma ótima sexta-feira para vocês.